Muitas pessoas acreditam que ser introvertido é uma fraqueza. Os introvertidos costumam preferir ficar em segundo plano, hesitam na hora de tomar decisões e se sentem exaustos depois de interações sociais. Mas esses chamados pontos fracos são, na verdade, compensados por qualidades extraordinárias que muitas vezes passam despercebidas, apesar de serem extremamente valiosas em diversas situações. A verdade é que vivemos em um mundo que valoriza as características extrovertidas, onde ser sociável e expansivo é muitas vezes visto como um ideal a ser alcançado. Para ajudar os introvertidos a se sentirem mais confiantes, e porque eu mesmo sou um introvertido, vou compartilhar 8 pontos fortes que são típicos de pessoas introvertidas. O primeiro ponto é a capacidade de pensar profundamente. Introvertidos dedicam muito tempo a si mesmos, e este é o momento em que eles refletem profundamente sobre a vida. É claro que pensar demais pode ter consequências negativas, algo que já mencionei no vídeo 4 perigos do excesso de pensamento. Mas quando feito da maneira certa, esse processo se torna uma grande fonte de força. O cérebro dos introvertidos funciona de maneira diferente do dos extrovertidos, permitindo-lhes processar informações de forma mais detalhada e reflexiva. A habilidade de ponderar sobre a vida e imaginar cenários futuros diferentes é um ponto forte crucial. Embora isso possa levar, às vezes, à ansiedade e preocupações excessivas, também oferece a oportunidade de construir uma vida mais alinhada aos seus próprios valores e desenvolver estratégias eficazes para alcançar seus objetivos. Os introvertidos não apenas têm um talento natural para pensar de forma profunda, mas também são excelentes escritores. A prática de manter um diário é uma ferramenta poderosa que os ajuda a refletir sobre o passado e, a partir disso, criar um futuro melhor. A mente dos introvertidos é particularmente hábil em planejar cada passo da vida, pois eles analisam cuidadosamente os riscos e oportunidades, aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelos extrovertidos. Esse cuidado com os detalhes pode ser uma vantagem significativa ao tomar decisões importantes. O segundo ponto forte é o desempenho em situações de isolamento. Costuma-se dizer que a companhia de outras pessoas revigora os extrovertidos, mas esgota os introvertidos. A partir da minha própria experiência, posso afirmar que isso é verdade. Depois de um período de interação social, os introvertidos precisam de tempo sozinhos para se recuperar e recarregar as energias. Isso significa que eles têm mais energia quando estão sozinhos, o que se traduz em uma maior eficiência ao trabalhar em ambientes de isolamento. Quando alguém trabalha melhor quando está sozinho, abre-se um grande potencial para alcançar feitos criativos extraordinários, seja no campo das artes, no desenvolvimento de aplicativos ou na escrita de livros. Esses resultados não vêm de reuniões ou eventos de networking, mas de um trabalho sério e disciplinado, realizado em um espaço de solidão. Nikola Tesla é um exemplo perfeito do que se pode alcançar trabalhando sozinho. Fiz um vídeo sobre ele e você pode encontrar o link na descrição. O terceiro ponto é a criatividade na expressão pessoal. Uma maneira de lidar com o desejo de não ser o centro das atenções é encontrar formas alternativas de se expressar. Por isso, muitos introvertidos acabam se destacando nas artes. Quando eu era criança, costumava me expressar através da pintura. Hoje em dia, muitas vezes crio memes ou vídeos caseiros engraçados para mostrar apreço pelos meus amigos. Os vídeos deste canal, por exemplo, desde a edição até a escolha da trilha sonora, são uma forma mais natural de me expressar, em vez de estar diante de uma multidão fazendo um discurso. Portanto, a criatividade dos introvertidos, em parte, surge do desejo de evitar conversas triviais e de não ter que interagir constantemente com outras pessoas. Ao evitar interações sociais desnecessárias, os introvertidos acabam se conectando mais com as atividades criativas que lhes proporcionam uma sensação de propósito e realização. Eles utilizam sua solidão de maneira construtiva, transformando ideias internas em criações tangíveis. E essa habilidade de transformar introspecção em arte ou outras formas de expressão é algo que os torna únicos. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes subestima o poder do silêncio e da introspecção. Mas para um introvertido, esses momentos são essenciais para seu crescimento
e para a contribuição que podem oferecer ao mundo. Os introvertidos têm uma habilidade impressionante de observação. Enquanto os extrovertidos estão ocupados conversando de forma animada entre si, os introvertidos preferem se afastar e simplesmente observar. Eles registram minuciosamente o que está acontecendo ao seu redor e só se manifestam quando têm algo realmente valioso a acrescentar. Essa é uma das principais forças que os ajuda a fazer observações precisas e a agir de forma estratégica em diferentes situações. Lao Tse, o lendário mestre do taoísmo, já dizia, e aqui eu cito: "Quem sabe não fala, quem fala não sabe." Fim da citação. Lao Tse queria mostrar que, ao falar demais, você pode impedir a si mesmo de absorver as informações valiosas que o ambiente oferece. Isso explica porque muitos extrovertidos frequentemente falam sem parar, sem realmente compreender a fundo o que está acontecendo, apenas para satisfazer a necessidade de ouvir a própria voz. Em contraste, os introvertidos frequentemente têm uma noção muito clara do que está ocorrendo ao seu redor, porque eles observam atentamente. Isso os coloca em uma posição de vantagem, pois sabem o que muitos outros não percebem. Introvertidos geralmente possuem um olhar extremamente sensível aos detalhes. Por serem observadores atentos e preferirem analisar as coisas em seus momentos de solidão, desenvolveram a capacidade de perceber aspectos que os extrovertidos facilmente deixam passar, já que estes estão quase sempre ocupados em suas interações sociais. Algumas pessoas podem considerar essa atenção aos detalhes uma característica irritante, mas eu acredito que é uma qualidade inestimável. Como a humanidade teria chegado tão longe sem aqueles que se importam com os pequenos detalhes? Como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. Se quisermos vencer obstáculos e atingir nossos objetivos, precisamos de pessoas que possam ver as coisas de múltiplos ângulos, explorar diferentes cenários e destacar fraquezas que, de outra forma, passariam despercebidas. Sem o olhar atento dos introvertidos, muitos projetos ambiciosos poderiam fracassar rapidamente. Os introvertidos também se destacam em construir relacionamentos profundos. Eu acredito que a habilidade de ouvir é um componente essencial para manter relações saudáveis. Como os introvertidos são ótimos ouvintes, eles coletam e processam muitas informações sobre os outros, o que lhes permite entendê-los melhor. Isso facilita a empatia, já que podem imaginar com clareza as dificuldades pelas quais os outros estão passando. Combinando essa habilidade de pensamento profundo e a empatia, os introvertidos têm mais facilidade em criar vínculos autênticos e duradouros com as pessoas ao seu redor. Não se trata de quantidade, mas da profundidade dessas conexões, e os introvertidos entendem isso como poucos. Outra qualidade que merece destaque é a autonomia e a independência dos introvertidos. Aqueles que apreciam a solitude tendem a ser menos dependentes dos outros. Eles não são do tipo que não consegue viver sem um parceiro ou que não suporta a ideia de passar um sábado à noite sozinho. A filosofia estoica ensina que não precisar de fatores externos para ser feliz é uma grande força. Afinal, as pessoas ao nosso redor são, em última análise, algo fora do nosso controle. Embora na sociedade estejamos sempre, de alguma forma, interligados e dependentes uns dos outros, há um poder genuíno em encontrar satisfação dentro de si mesmo, sem precisar da constante validação externa. Esta é uma forma de poder que protege contra possíveis manipulações ou tentativas de aproveitar-se da nossa necessidade de conexão. Amizades e relacionamentos românticos podem ser uma excelente adição às nossas vidas, mas a diferença é que, para os introvertidos, eles não são uma necessidade. Essa independência os coloca em uma posição única, pois eles valorizam essas conexões pelo que são, e não por uma necessidade desesperada de preencher um vazio. É um tipo de liberdade que muitos buscam, mas poucos conseguem encontrar. Apesar de eu ser extremamente relutante em falar em público e nunca ter gostado de falar durante reuniões nos tempos em que trabalhava em um banco, sempre que eu me pronunciava, as pessoas paravam para ouvir. Chamar a atenção daqueles colegas extrovertidos e barulhentos nunca foi uma tarefa fácil, mas quando conseguia, o silêncio era total. Parte disso vinha do meu tom de voz, que é mais grave e pausado, mas também porque eu sempre dedicava alguns minutos a refletir sobre o que iria dizer.
E antes disso, eu escutava atentamente o que os outros tinham a dizer. Você escuta, você se prepara, você entende o problema a fundo e observa bem o que está acontecendo. Em várias ocasiões, acabei liderando algumas reuniões ao longo da minha carreira, e embora eu não tenha gostado nem um pouco dessa experiência, os colegas sempre elogiaram, dizendo que eu trouxe estrutura e clareza para aquelas reuniões. Ironia do destino, eu tinha que fazer isso para manter a mim mesmo desperto e atento. Mas, no fim das contas, me sinto satisfeito ao saber que os extrovertidos reconheceram e valorizaram ser conduzidos por alguém introvertido, alguém que soube transformar o caos e a dispersão deles em ordem. Isso não só me beneficiou, como também contribuiu para o bem do coletivo. Os introvertidos geralmente têm uma habilidade única de organizar pensamentos de maneira sistemática, o que traz equilíbrio para aqueles ao seu redor, especialmente em ambientes que exigem colaboração. Em um mundo que exalta tanto a extroversão e a energia, o papel dos introvertidos se torna cada vez mais crucial. É graças à calma, paciência e à capacidade de observar profundamente que podemos enxergar além do barulho e da superfície. Isso não só ajuda a trazer paz para nós mesmos, mas também serve como uma forma de guiar e oferecer clareza aos outros. Quando o introvertido assume uma posição de liderança, ele não se preocupa apenas com o objetivo final, mas garante que cada passo seja planejado e preparado com cuidado, sem deixar passar nenhum detalhe, por menor que seja. Essa é uma qualidade que muitas vezes falta aos extrovertidos, já que eles se deixam levar pela empolgação e pela energia do momento. Na prática, esse tipo de planejamento meticuloso pode fazer toda a diferença, tanto para evitar problemas, quanto para aproveitar oportunidades que poderiam ser facilmente negligenciadas. A verdade é que, na harmonia entre a introversão e a extroversão, ambos têm papéis complementares. Os extrovertidos têm a capacidade de promover interação social, de inspirar e energizar o grupo, enquanto os introvertidos trazem a reflexão profunda, a estrutura e a estabilidade que são tão necessárias. E é por isso que, mesmo evitando os holofotes, os introvertidos são perfeitamente capazes de liderar e causar um impacto positivo sobre o grupo. Eles não lideram pela força da voz, mas pela força do discernimento e do planejamento. Cada palavra é cuidadosamente escolhida, cada gesto tem um propósito, e cada decisão é tomada com base em uma observação atenta e uma compreensão detalhada. E esse equilíbrio é o que torna a liderança dos introvertidos tão eficaz e muitas vezes inesperadamente poderosa. Eles não precisam de discursos grandiosos para conquistar a atenção ou respeito dos outros. Eles o fazem pela coerência, pela calma e pela clareza que transmitem. O contraste entre o silêncio produtivo dos introvertidos e a euforia dos extrovertidos cria um ambiente em que as ideias podem ser moldadas de maneira que, ao mesmo tempo, impulsiona o grupo e lhe dá uma base sólida. A liderança de um introvertido é um ato de equilíbrio, uma ponte entre o entusiasmo de avançar e a prudência de pensar antes de agir. Obrigado por assistirem. Se este conteúdo foi útil para vocês, não esqueçam de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando. Vejo vocês no novo vídeo.